E aí, já aconteceu de você estar falando inglês e faltar a palavra? E aí você fica, tenta achar um outro jeito de se comunicar? E sabe por que que isso acontece? Bom, são dois os motivos principais. O primeiro é falta de prática. Já o segundo é porque você ainda não aprendeu esse vocabulário mesmo, né? E eu posso te ajudar com esses dois problemas. Bom, mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Aline Treff, eu sou professora e neurocoach de inglês e eu te ajudo a aprender inglês de uma forma mais prática e o melhor, do seu jeito. Bom, aí voltando àquela história lá do vocabulário, vamos falar um pouquinho da falta de prática. Se você é daquele tipo de aluno que abre o livro no dia da aula e só vai lembrar que inglês existe na semana seguinte, realmente fica muito difícil gravar vocabulário assim. Só para você ter uma ideia, eu morei 2 anos na Inglaterra. Eu fui estudar inglês, fui, me aperfeiçoar lá. E aí, para fazer isso, eu evitei falar com brasileiros. Então, eu tentava falar inglês o tempo inteiro e só falava português quando eu tinha que falar com a minha mãe ou tinha um ou outro amigo lá, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu voltei para o Brasil, eu não lembrava de uma palavra em português, que era batom. Sempre que eu pensava, vinha lipstick. Não é que eu parei de falar português e eu desaprendi tudo que eu sabia. Não, português é minha língua materna, eu sempre vou saber falar. Mas, mesmo na nossa língua materna, a gente corre o risco de perder um pouco do vocabulário por falta de prática. Agora, imagina você que está começando agora no inglês e não tem prática. Fica muito mais difícil você memorizar aquilo que você aprende nas aulas, aquilo que você vê, né, em filmes, enfim. E aí, para isso, você tem que ter uma constância, porque se você tem um pouquinho de inglês todos os dias, quando você precisar falar, o inglês vai estar fresquinho na sua memória. E aí vai ser mais fácil você trazer as palavras de volta. Para te ajudar com isso, eu tenho um grupo no WhatsApp gratuito que eu te dou uma dica de inglês por dia, de segunda a sexta. Esse grupo é legal porque são dicas bem rapidinhas que não tomam muito o seu tempo, mas garantem essa frequência do inglês. Bom, então agora vamos no segundo caso, que você estuda, você até tem frequência, mas o seu problema é memorizar. Como é que você vai gravar? Bom, então vamos começar primeiro entendendo como é que você vai aprender um novo vocabulário, né? Para isso, precisa de esforço do cérebro. Não sei se você já aconteceu com você de estar numa sala de aula e fazer uma pergunta, como é que fala tal coisa em inglês? Aí o professor vai lá e te fala. E aí daqui 5 segundos você fala, como é mesmo que fala? Já esqueceu. Isso acontece porque o seu cérebro não teve trabalho nenhum para descobrir aquele vocabulário. E por isso, se não fez esforço, a gente não vai gravar, né? Muito mais difícil, pelo menos. Então, vamos começar assim. Você tem dúvida como é que fala uma palavra em inglês? E aí, a primeira coisa que eu quero te falar é cuidado com a tradução. Porque vamos supor, eu quero saber como é que fala pegar em inglês. Então, vou colocar aqui, pegar. Eu coloquei no Google Tradutor, né? Então, você vê, né, que ele te deu catch, pick up, hold e por aí vai. E aí, qual desses? Ele até te dá uma frequência. Tem o to take aqui também. E aí, qual dessas eu vou usar? Então, não é que o Google Tradutor é ruim. Ele já melhorou muito, mas para você estudar um vocabulário, é melhor você pegar um dicionário que te dê a palavra dentro de um contexto. Porque aí você consegue saber que você está falando o que você quer falar mesmo. Dá uma olhada aqui no Lingui. Pode ser o Lingui, como pode ser outro. O importante é ter contexto. Então, aqui eu vou colocar pegar também. E ele deu to take, catch, pick up, grab, fool around. Enfim, ele também fez que nem o Google lá, né? Lembra? Mas aqui já tem, o casal pegou um táxi. É esse pegar que você quer falar? Se não, do pick up, ele também tem uma opção aqui, né? Além disso, aqui embaixo você tem vários textos com sentido de pegar em diferentes contextos.
Isso é importante porque, por exemplo, eu já peguei muita redação de aluno que trocava a palavra wait, que é esperar físico, por hope, que é esperar de ter esperança, né? Então, wait eu posso colocar assim, I'm waiting for the bus. Eu estou esperando o ônibus, estou fisicamente lá parada esperando. Agora, o hope eu teria que usar no sentido de I hope you get better soon. Eu espero que você melhore logo. Então, você tá vendo que se eu não tenho contexto, eu poderia trocar um pelo outro? E aí a minha fala ia ficar um pouco confusa? Então, sempre dê preferência quando você for pesquisar o significado de uma palavra, principalmente quando você estiver passando do português para o inglês, sempre ter um contexto para você ter certeza que você está falando aquilo que você quer falar, ok? E aí, tá gostando das dicas? Tem mais, calma que tem mais. Mas se tá gostando, já deixa um like aqui para eu saber que isso aqui tá sendo útil para você, que tá te ajudando e para eu fazer mais vídeos. Bom, então aí você já foi lá no dicionário, você já entendeu que a palavra que pegar, o sentido que você quer é o take. E agora, o que a gente vai fazer? Bom, primeiro, cuidado para não tentar aprender tudo de uma vez, todos aqueles sinônimos, porque vai confundir a sua cabeça. É melhor você ir, se você foi procurando o pegar no sentido do take, fica com ele, porque aí você vai saber usar, porque aqui o objetivo não é só você descobrir a tradução de uma palavra, é você saber usar ela na fala, né? Porque é outra coisa que acontece muito. Às vezes a gente vê a tradução e aí depois se a gente vê essa palavra, se a gente ouve, se a gente lê, a gente entende. Mas na hora de falar, não vem. Por quê? Não teve prática o suficiente. Então, o take é pegar, certo? Aí, o que eu faço? Primeiro, você vai anotar em algum lugar. Pode ser num caderno, pode ser num aplicativo, pode ser num documento num computador, onde você quiser. O importante é você ter fácil acesso a isso depois. E aí, esse take, a primeira coisa que eu faço é colocar a transcrição fonética da palavra, para eu poder lembrar como pronuncia, principalmente se você tem dificuldade de pronunciar, tá bom? Agora, vamos supor, eu não entendo nada disso, não sei nem do que você está falando. Tudo bem, essa é uma conversa para um outro dia. Então, você vai colocar em parênteses, como você fala, né? Então, vamos supor, aqui acho que tá bem parecido com o que eu escreveria do jeito que eu falo, sem usar a transcrição fonética, mas aí você vai escrever do jeitinho que você fala. E aí, se você quiser, você pode pôr a tradução, pegar, tá? Mas, dependendo do seu nível de inglês, vale a pena você trocar a tradução por algum sinônimo ou alguma explicação, para evitar você ficar dependente de tradução o tempo inteiro, tá bom? Opa, daí a gente vai fazer o seguinte. Já coloca embaixo como que seria o verbo no passado, porque aí é mais uma coisa que você já associa e fica fácil de lembrar depois, né? Principalmente quando for verbo irregular, que é completamente diferente, já coloca aí. E aí, ok, já tenho as informações que eu preciso. E agora? Agora vem a parte mais importante, que é você criar frases usando esse take que sejam relevantes para você. Como é que eu vou fazer isso? Onde é que eu vou achar essas frases? Em dicionário. No próprio dicionário, a gente não viu lá I took the bus? Lá no Lingui como exemplo. Então, vamos lá. I take, vamos colocar no presente, the bus to work. Mas lembra que eu falei que tinha que ser relevante para você? Tem que fazer sentido para você? Se você não vai de ônibus para o trabalho, essa frase é uma frase vazia. Porque, tá bom, I take the bus to work, mas não tem nenhuma conexão com você, certo? Então, o que você pode fazer aqui é colocar no negativo. I don't take the bus to work. Tá vendo? Aí você personalizou essa frase para você. A chance de você lembrar dela depois é muito maior. Ok? Right. E aí, bom, aí agora você já tem tudo certinho. Você já pegou
a frase, então pega a palavra, coloca como escreve, a tradução ou um sinônimo, como que é no passado, 3 frases. Acabou por aí? Não acabou. Vamos falar agora o que a gente vai fazer com esse caderninho. Bom, agora chega a parte que o aprender vai depender do seu jeito. Você já esquematizou, você já tem uma referência, e agora como é que você vai usar isso para aprender a falar aquele vocabulário? Bom, só de ter criado as frases já é um diferencial, do que só saber a tradução. Agora, de acordo com o seu estilo de aprendizado, você tem algumas possibilidades. Então, você pode trabalhar com repetição espaçada, que é você fez, escreveu lá no caderninho, e tem gente que prefere escrever mesmo ao invés de digitar, e tá tudo bem. E aí você vai olhar 1 hora depois, 1 semana depois, 1 mês depois, tá? Para manter essa frequência. E meio você vai decorando essas frases que você escreveu e vai usá-las de referência quando você precisar. Essa é uma das possibilidades. A outra é você colocar post-its pela casa. Então, para lembrar que tem um pouco a ver com essa repetição espaçada, só que você tem uma frequência maior, porque vai estar lá toda hora pendurada. Talvez as frases. Se for uma tradução de um objeto mesmo, aí você pode pôr no objeto, tá? Funciona. Funciona para uns, para outros não. Tem também muitos aplicativos, né? Tem aplicativos que você coloca a palavra, coloca a definição e ele vai criando joguinhos para você, jogo de memória, jogo de ligar. Então, para quem é mais kinestético, quem gosta de mais movimento, talvez seja mais interessante por esse caminho. Tá vendo? O aprendizado é muito individual e a gente precisa se conhecer um pouquinho para saber o que funciona melhor. E como que a gente se conhece? Testando. Vai fazendo as 3 e ver qual delas te pareceu mais eficiente. E aí você descobriu um jeito de aprender que é o seu jeito, né? Bom, é isso. Só então resumindo tudo que eu te falei rapidinho. Primeiro você vai num dicionário que tenha contexto para procurar a palavra que você quer, quando você quer do português para o inglês. Depois disso, você vai anotar isso em algum lugar, colocando informações essenciais, que são pronúncia, tradução ou explicação, a forma no passado e, o mais importante, as 3 frases. E por último, você vai escolher uma técnica de memorização, que pode ser jogo, que pode ser repetição, que pode ser post-it, entre outros, para poder fixar aquela estrutura. E a dica final aqui é: tenta usar essa estrutura, essa frase, esse vocabulário na próxima vez que você tentar falar inglês. Porque é só quando você verbaliza, quando você põe na fala, que você realmente consolidou e assimilou essa informação, ok? That's it. Se esse conteúdo te ajudou, deixa um like. Se você quiser ver mais vídeos, se inscreve no canal, eu tô sempre postando alguma coisa. E se tiver algum assunto que você queira saber, coloca aqui nos comentários. Quem sabe eu gravo um vídeo para te explicar. That's it. Bye, bye!